Ô pessoal, tudo bem? Boa tarde. Falarei rapidamente aqui sobre a classificação das Constituições Federais, que é um tema aí do concurso para a Brigada Militar e necessário para concluir aí o tópico 1 do concurso da Brigada, tá bom? Classificação das Constituições, elas têm... existem diversos livros aí de doutrinadores do direito que elencam diversas classificações, então é quase que infinito, né? Porque os autores acabam imaginando algumas classificações e então é um tema difícil de ser esgotado, né? Então eu peguei aqui, digamos assim, aquilo que é mais pacificado, né, de classificação das constituições para passar para vocês, tá? Então tá, a primeira classificação que tem aqui, que é pacífica já, né, são as constituições quanto origem, né, classificação quanto origem, uma constituição outorgada ou promulgada, tá? A diferença de uma para outra. Constituições outorgadas, elas são impostas ali por uma autoridade, por um ditador, não tem participação popular, tá? A exemplo das nossas constituições de 1824, que é a Constituição do Império, e foi outorgada pelo Dom Pedro I, a Constituição de 1937, que é a Constituição que institui o Estado Novo, né, na época de Getúlio Vargas, né, quando entrou um período ali de ditatorial, de 37 a 45, e por fim a Constituição ali de 1967, que é a Constituição da ditadura militar que nós vivemos. Então ela não teve ampla participação popular para ser feita, tá? Foi imposta pelos detentores do poder, tá? Essa é uma Constituição outorgada. A Constituição promulgada, por outro lado, ela é uma Constituição democrática, que tem os representantes do povo, que formam, então, que são escolhidos ali para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia, então, ela elabora a Constituição de forma democrática ali, respeitando o interesse da sociedade, tá? A exemplo da Constituição de 1934, que é a Constituição quando Getúlio Vargas assumiu, né, como... na sequência, ele assumiu como presidente, né, da República. Foi a primeira Constituição a Constituição mais democrática até então que nós tivemos, antes dele dar ali o golpe de 37, tá? Nós tivemos uma anterior, que é de 34, que é uma Constituição excelente, maravilhosa, que se inspirou aí em constituições do México e da Alemanha, a Constituição de Weimar da Alemanha, né? Constituições sociais ali, uma Constituição que trouxe muitos benefícios sociais, dentre eles aí, na área política, a possibilidade aí de 34 das mulheres votarem, né? Voto para mulheres, que até então não existia, tá? Então, promulgada isso, é uma Constituição democrática, feita pelos representantes do povo, tá? Tem uma Constituição também quanto à origem, que é a cesarista. A cesarista é o seguinte, ela é uma Constituição que ela passa por um plebiscito. Na verdade, ela é uma Constituição outorgada, que a autoridade, ela cria uma Constituição, empurra essa Constituição, ela não passa por um processo democrático, e depois ela valida essa Constituição através de um plebiscito, tá? Então, mas não teve ampla participação popular durante a elaboração da Constituição, tá? Então, quanto à origem, essa foi a primeira classificação. Agora, quanto à extensão, tá? Quanto à extensão, elas podem ser sintéticas ou analíticas. Uma Constituição sintética é uma Constituição bem objetiva, tá? As Constituições no direito constitucional, elas surgiram, dos Estados Unidos, principalmente. O objetivo das Constituições foi, o primeiro, limitar o poder do Estado, para que o gestor, o governante, não agisse de forma arbitrária e autoritária contra as pessoas, né? contra o povo. Então, o principal motivo, então, é limitar o poder do Estado, de uma Constituição, tá? Através dos direitos fundamentais, garantias dos direitos fundamentais. E uma Constituição sintética é aquela Constituição bem que só tem aquilo que é básico para uma Constituição, que são as garantias dos direitos fundamentais, né? E a organização do Estado, ali, com a separação dos poderes, né? E a organização administrativa do Estado. A exemplo da Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição bem enxuta, tá? Uma Constituição analítica, por outro lado, é uma Constituição extensa, que tem um rol de muitas coisas que poderiam ser faladas, aí, tratadas por lei ordinária, né? É o exemplo da nossa Constituição de 1988, que também foi promulgada, né? Ela não foi outorgada, de acordo com a classificação anterior, e ela é uma Constituição que teve uma Assembleia Nacional Constituinte, teve um amplo debate,
e ela, por consequência, ela trouxe muitas coisas que não precisariam estar no texto constitucional, né? Poderia ser por outras leis menores. E o grande exemplo que é trazido em livros ali é o que consta lá na Constituição, no artigo 220 e poucos, 228, se não me engano, que fala do Colégio Pedro II pertencer, que é lá do Rio de Janeiro, né, pertencer à administração federal, ao governo federal. Não tinha necessidade dessa informação estar na Constituição, né? Então ela é uma Constituição, nossa Constituição, ela é muito, ela não é, então, ela não é sintética, ela é analítica, ela é muito extensa. Então ela traz rol de direitos sociais, direitos de saúde, educação, cultura, desporto, direitos trabalhistas, né, direitos políticos, é coisa pra caramba que tem a nossa Constituição. Direito tributário, direito econômico, né? Então ela é uma Constituição muito extensa, tá, pessoal? Outra classificação aqui é quanto ao conteúdo. Então falamos quanto à origem, quanto à extensão e quanto ao conteúdo. Ela pode ser quanto ao conteúdo material ou formal. Uma Constituição material é aquela Constituição que traz, então, os aspectos importantes para o Estado, né, do Estado. Nela constam, material se diz de fato, então, da vida real, tá? Constam os principais temas que devem estar numa Constituição Federal, que é os direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais e a organização do Estado, tá? É uma Constituição material. A Constituição formal, ela é uma Constituição que se preocupa mais em como elaborar um procedimento de emenda constitucional, por exemplo, né? Um procedimento mais de como a norma, como fazer, como elaborar uma Constituição, quanto à forma, do que como, o que interessa na Constituição, que seriam os direitos, digamos assim, né? E garantias. Na nossa Constituição ela é tanto material quanto formal, bem da verdade, embora tenha autores que digam que ela é material e outros que digam que ela é formal, a verdade é que a nossa Constituição traz, por exemplo, todo o trâmite do processo de emenda constitucional, né? Como se faz uma emenda constitucional, e tem alguns outros processos que são processos constitucionais, como mandado de segurança, mandado de junção, né? Habeas corpus, habeas data, que estão lá, tá? Então, material formal. Quanto à elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. Uma Constituição dogmática é uma que passa por um processo, um estudo, né, para ser elaborado. Exemplo da nossa Constituição de 1988, em que teve amplo debate, em que estudiosos, os juristas foram ouvidos, né, para a elaboração da Constituição, diversos juristas, além dos deputados, né? Então ela é dogmática, tá? E uma Constituição histórica, ela é uma Constituição que vai surgindo ao longo da história, naturalmente. É exemplo da Constituição, das Constituições da Inglaterra, por exemplo, né? Anglo-saxãs, né? Que são constituições que os direitos vão sendo construídos ao longo da história, tá? Então ela é uma Constituição histórica, não precisou um estudo se debruçarem para elaborar tipo uma tese, né? Um trabalho, digamos assim, né? Para que tenha início, meio e fim. Ele foi sendo construído ao longo da história, constituições históricas, tá? Quanto à alterabilidade, é outra característica, tá? Ela pode ser rígida, flexível ou semi-rígida, tá? Constituições rígidas, exemplo da nossa Constituição de 88, atual, ela precisa de um rito para alteração mais dificultoso do que a alteração de uma lei ordinária, tá? Então a nossa Constituição, por exemplo, ela precisa passar em 2 turnos, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. E tem que ter 3/5, né, de aprovação dos deputados e 3/5 dos senadores para ser aprovada em 2 turnos, né? Uma alteração, uma emenda constitucional, é exemplo de um projeto que foi encaminhado agora pelo Ministro da Justiça para alterar ali as competências da PRF e da Polícia Federal, tá? Que foi encaminhada aí para ser apreciada pelo Congresso Nacional. Então ela tramitará de acordo com esse rito mais dificultoso do que uma lei ordinária, que é por maioria simples, né? Metade mais um, né? Metade dos presentes mais um. E muitas leis são aprovadas sequer pelo plenário, elas são aprovadas por comissões, tá? Então é muito mais fácil a lei ordinária ser aprovada, tipo vamos falar um código de trânsito. O código é mais complexo, mas é uma lei ordinária, né? É mais fácil aprovar mesmo que um código de trânsito brasileiro, por exemplo, do que uma emenda constitucional, tá? Então, a nossa Constituição é rígida por esse trâmite mais dificultoso, tá? Uma Constituição flexível, que não é o caso da nossa, ela seria aprovada da mesma forma que uma lei ordinária, tá?
E semi-rígida seria parte com trâmite dificultoso e outra parte sem dificuldade, tá? Como lei ordinária. Basicamente as classificações são essas. Também tem a classificação que fala em Constituição escrita, né? Ou costumeira, que são também, quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, que é o caso da nossa também, que é uma Constituição que tem aí um único documento, é organizada, né? Num único documento, que tem artigos, está tudo organizado, artigos, seções, né? Os títulos e seções e subseções, né? E capítulos, ela foi pensada, estruturada aí de uma forma dogmática, então é uma Constituição escrita, tá? Uma Constituição não escrita é um termo estranho, né? Escrita, não escrita, mas elas são as chamadas Constituições consuetudinárias, tá? Que é o que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, né? Ao longo da história foram conquistados, feitos documentos, né? Criados documentos que garantiam os direitos fundamentais para os cidadãos da Inglaterra. Exemplo, o primeiro deles, da Magna Carta de 1215, tá? E esses documentos foram sendo, então, considerados, eles são escritos, eles têm, é isso que confunde, né? São documentos escritos, só que na verdade eles uma Constituição escrita, ela é consuetudinária, que significa um direito costumeiro, um direito costumeiro. Então ele vai sendo construído ao longo de séculos de história e vão sendo anexados aqueles documentos ali nessa Constituição costumeira aí, ou não escrita, que se chama, tá? Ela é escrita, só que ela não tem um trabalho essa consuetudinária, costumeira, um trabalho de sentar e escrever, né? E fazer um projeto, escutar juristas, né? Escutar a sociedade, com os parlamentares. Ela foi construindo. E basicamente dá para fazer um paralelo dela com uma Constituição histórica. É a Constituição não escrita, ou consuetudinária, tá? E a Constituição escrita é aquela Constituição, então, elaborada ali por um poder constituinte originário, tá bom? A Constituição escrita. Era isso, então. O tema é bem difícil, bem complexo, mas tentei ser o mais objetivo possível, tá? Me sigam no Instagram, por favor, curtam, compartilhem as aulas aí, que é importante para chegar aí no maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço.